Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Maíra e hoje nós vamos dar continuação no processo de reprodução, né? E hoje vocês irão conhecer o sistema reprodutor masculino, ok? O sistema reprodutor masculino, ele vai apresentar órgãos internos e órgãos externos ao corpo. Então, as estruturas, né, que compõem o sistema reprodutor masculino são o escroto, né, e os testículos, o epidídimo, o canal ou ducto deferente, a vesícula seminal, a próstata, uretra e pênis, ok? Vamos lá, um por um. Aqui eu tenho o saco escrotal. O saco escrotal é uma estrutura que fica na parte externa do homem, certo? No interior do saco escrotal, nós vamos encontrar os testículos. Aqui nos testículos, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer a produção de duas coisas muito importantes, que são os espermatozoides. É dentro dos testículos que vai haver a produção de espermatozoides, né, que são as células reprodutoras masculinas. E é também no testículo que vai acontecer a produção da testosterona. O que é a testosterona? É o hormônio sexual masculino. É esse hormônio, a testosterona, que vai ser encarregada de promover no menino, né, no homem, o aparecimento das características sexuais secundárias, né? Que é o que? O aparecimento do pelo, o desenvolvimento do corpo, todas aquelas transformações que vêm quando entra na puberdade, tá? Então, esse é o hormônio que vai estar comandando essas modificações no corpo, tá? Aí os testículos, no interior deles, então, como eu já disse, vai haver a formação de espermatozoides. Esse processo de formação de espermatozoides, ele é chamado de espermatogênese, tá? Então, a formação de espermatozoides é chamada de espermatogênese. Esse processo de formação dos espermatozoides, ele é um processo que está muito relacionado à temperatura, certo? Por quê? Para haver essa espermatogênese, a temperatura ideal é de mais ou menos 33 graus centígrados, certo? Por isso que os testículos ficam aqui fora do corpo. Como assim, professora? Porque a temperatura média corporal, né, do humano é de 36 a 37 graus centígrados. Quer dizer que para a produção de espermatozoide, essa temperatura é alta, né? É maior do que o ideal. Então, como o testículo fica aqui na parte externa do corpo, isso favorece, né, a temperatura ideal, que abaixa um pouquinho, né? Como está fora do corpo, a temperatura abaixa um pouco, favorecendo a produção aqui dos espermatozoides, ok? O epidídimo. O epidídimo, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o testículo e aqui em cima dos testículos vocês estão vendo uma bolsinha, né? Parece com um Czinho. Esse aqui é o epidídimo, certo? Que tem a forma de C e ele tem a função de quê, professora? É onde ocorre a maturação dos espermatozoides, tá? O que é maturação, gente? É madurar, tornar maduro, né? Então, o que acontece? Os espermatozoides são produzidos aqui e depois de produzidos, eles são mandados aqui para o epidídimo para eles poderem se tornar mais maduros, acabarem de ficar prontinhos, né? Digamos assim. Então, eles permanecem aqui mais ou menos até 3 dias, né? Para receber as caudas dele, né? Os nutrientes aqui dentro desses canaizinhos, ok? A próxima estrutura é o ducto ou canal deferente. É esse canal aqui, ó. É esse tubinho aqui, certo? Qual que é a função
do canal deferente é armazenar e transportar os espermatozoides em direção à uretra no momento do ato sexual. Durante o ato sexual, vai haver a ejaculação, né? O que é a ejaculação? É a expulsão, né? É quando o homem expele o sêmen, certo? Então, quando há ejaculação, os espermatozoides saem do epidídimo e são conduzidos através do canal deferente, ok? Além disso, ele é responsável por reabsorver aqueles espermatozoides que não foram expelidos. Então, aqueles espermatozoides que porventura tenham sido liberados aqui no epidídimo, mas não tenha saído durante a ejaculação, o epidídimo vai e reabsorve eles novamente, ok? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma cirurgia que se chama vasectomia, né? O que é a vasectomia? É um método contraceptivo masculino, que ocorre o quê? O médico vem aqui, ele corta, né, o ducto deferente, como se ele corta aqui e dá um nó, né? Isso impede o quê? Impede que o homem libere espermatozoides durante a ejaculação. Aí ele se torna um homem estéril, né? Não vai poder mais reproduzir, ter filhos, ok? Então a vasectomia, que é a cirurgia, né, para o homem não ter filho, ela é baseada em quê? Em cortar o canal deferente. O médico vem aqui, corta, dá um nó e impede a passagem do sêmen, ok? Aqui, ó. Aqui é a vasectomia quando corta aqui, ó. Tá vendo? Vamos pro próximo. Vesícula seminal. As vesículas seminais são glândulas que produzem um líquido viscoso e alcalino, o líquido seminal. Elas se localizam abaixo da bexiga. Vamos ver ela aqui aqui, ó. Aqui eu tenho a bexiga, certo? E aqui a vesícula seminal. A gente tem o costume de pensar que o sêmen é só espermatozoide. Na verdade, junto com os espermatozoides, o sêmen também é formado por alguns líquidos, né? Por algumas outras substâncias que são responsáveis por nutrir o espermatozoide, por facilitar a mobilidade deles, né? E esses líquidos, eles vão ser produzidos aqui na vesícula seminal e na próstata, tá? Então, como a gente estava vendo lá, na vesícula seminal vai ser produzido aqui um líquido viscoso. É um líquido esbranquiçado, tá? Que ela se localiza lá abaixo da bexiga, como eu já mostrei. Que vai se misturar depois ao líquido produzido na próstata e aos espermatozoides, que vai formar o sêmen. Como eu já havia dito, o sêmen é a mistura do espermatozoide com o líquido produzido na próstata e o líquido produzido nas vesículas seminais, ok? Esse